Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas no Retro Achievements no dia 11 de abril de 2022. Então o primeiro jogo que recebeu conquista foi o Mother 1+2 de Game Boy Advance, que é um compilado onde tem os dois primeiros jogos da série Mother. O Mother 1 de Nintendinho, na verdade de Famicom, foi lançado só no Japão. E o Mother 2, que é também conhecido como Earthbound no ocidente. Já vou colocar um pouquinho aqui da gameplay, deixar ela tocando. Então olha só, eu gosto desse comecinho do jogo, que tu pode escolher ali entre o cartucho do Famicom, do Mother, ou o cartucho do Super Famicom do Mother 2, né? O Earthbound. Né, já que afinal é um compilado, né? Então tem essa primeira tela inicial onde tu escolhe o jogo. Vamos colocar aqui um pouquinho no começo. Primeiro, um pouco da gameplay do primeiro Mother, esse de Famicom. E esse compilado aí que saiu do Mother 1+2, ele antecipou o Mother 3, que seria lançado para Game Boy Advance. Então foi uma ideia que eles tiveram de relançar esses dois primeiros jogos da série, com o objetivo já de criar um hype, né? Uma expectativa do pessoal, já relembrar a série na cabeça da galera, para avisar que o Mother 3 viria aí e incentivar o pessoal a querer comprar o Mother 3 também. A série Mother, ela, pelo menos aqui o primeiro e o segundo jogo, né? O primeiro jogo, o personagem principal é o Ninten, é o nome dele, como se fosse Nintendo, mas sem o do no final, né? Então só Ninten. E o personagem principal do Mother 2, o Earthbound, é o Ness. Mas a história dos jogos, elas são extremamente parecidas, né? Ambos os personagens principais são garotos, aí de uns 12 anos, mas eles têm poderes psíquicos. E eles descobrem que tem que buscar as 8 melodias no mundo para livrar a humanidade dos poderes de aliens que estão querendo dominar a humanidade pelo poder da mente. Então são aliens que têm poderes especiais, mentais, e aí eles querem controlar a humanidade. E aí o Ninten e o Ness, que também são crianças com poderes especiais, mentais, né? Eles descobrem isso e partem numa aventura aí que eles têm que coletar essas 8 melodias. Bom, e aí eles se juntam a amigos e tal, né? Na empreitada deles. É um RPG, obviamente, né? Pelo que a gente já consegue ver aí na gameplay. E um fator interessante é que a série Mother, ela não tem um overworld, né? Então deixa eu colocar um pouquinho mais aqui pra frente. A gente tá vendo ali algumas batalhas e algumas sessões andando pelo mapa. Mas é um jogo que não tem um overworld. Então o overworld seriam em jogos de RPG, quando tu sai da cidade e tu vai pra aquele mapa mundi, né? Onde de repente tu tá andando pelo planeta e pra passar de uma cidadezinha pra outra, as cidades viram minúsculas e aí tu só sai andando, né? Isso é um overworld. Na série Mother isso não existe. Ela é toda feita em mapas do mesmo tamanho. Tanto as cidades quanto as áreas que estão entre cidades, montanhas e por aí vai. Tudo no jogo, né? É na mesma proporção. Bom, aí então é um pouco do primeiro Mother de Famicom. Deixa eu colocar um pouquinho na gameplay do Mother 2, também conhecido como Earthbound, né? Vocês sabem que o primeiro Mother, como eu falei, ele foi lançado só no Famicom no Japão, né? Estava sendo preparado uma versão para ser lançado no ocidente, para o Nintendinho, que se chamaria Earthbound, só que separado, né? A palavra Earth e a palavra Bound. E o jogo chegou a ficar 85% completo, mas acabou que ele nunca foi lançado. Então eles tinham já adaptado o jogo todo localizado, né, para o ocidente, então tirado
as referências à religião, como a Nintendo da América sempre fazia, né, ao trazer jogos do Japão para o Ocidente. Eles tinham traduzido o jogo para o inglês e feito as modificações que eles achavam lá que seria mais adequadas. Mas acabou que nunca foi lançado. Tava já no fim da vida do Nintendinho, o Super Nintendo já sendo lançado, então acabaram que resolveram não lançar. Curiosamente, então, quando eles foram lançar esse compilado aqui do Modern 1+2, foi um ano após ter sido criado no Japão um comitê lá que avaliava os jogos, que dava classificação indicativa para os jogos, né? Que é um negócio que já existia no Ocidente antes, mas no Japão foi criado só ali no começo dos anos 2000. E aí um ano depois eles queriam lançar o Modern 1+2 e eles pensaram, poxa, a gente vai ter que fazer algumas alterações no Modern 1, que foi lançado no Japão, no Famicom, pra gente poder lançar nesse compilado, né? Porque tem coisa lá que não vai passar nesse comitê aí, nesse órgão, né? E daí o que eles resolveram fazer? Eles se deram conta do seguinte, poxa, se a gente pegar a versão que a gente estava preparando pro Ocidente, que estava 85% pronta, e a gente só traduzir ela de volta pro japonês, vai ser mais rápido do que a gente pegar a versão original do Modern de Famicom e refazer ela inteira. E aí foi isso que eles fizeram. Então, a versão aqui do Modern 1 desse compilado, ela é a versão que eles estavam preparando pro Ocidente, para ser lançado no Nintendinho, só traduziram de volta pro japonês. E uma coisinha ou outra ali, mas foi essa a versão, né? Curioso. Até o pessoal na época tinha dúvidas se realmente a Nintendo estava preparando uma versão do Modern 1 para ser lançada no Ocidente, né? Algumas pessoas duvidavam, mas com o lançamento do Modern 1 nesse compilado, viram que era de fato verdade, né? Porque muitas das coisas que o pessoal dizia que seriam lançadas na versão do Earthbound, o Modern 1, no Ocidente, realmente estavam presentes no Modern 1 do compilado aqui que foi lançado para Game Boy Advance. Bom, vamos dar uma olhada então na lista de conquistas. Aqui, vamos passar de forma mais rápida aqui, foi lançado bastante, né? O Brandovski foi quem fez as conquistas, um desenvolvedor gringo. E ele, bom, basicamente ele lançou metade das conquistas pro Modern 1 e metade das conquistas pro Modern 2. Então, claro, tem as conquistas aí de progressão, e ele lançou diversas conquistas missables, né? Então, desafios ali que tu tem que fazer em determinado momento do jogo. Se tu avançar, tu não consegue retornar mais no mesmo save para fazer o desafio. Então, tem diversas dessas. Mas, basicamente, então, ele dá pra ver que ficou bem completo, né? 180 conquistas. Mas muita coisa ali de tudo que dá pra fazer no jogo, né? Praticamente ele colocou aí. Então, em relação aos personagens, aos itens que tu pode coletar, avançar levels, né? E tanto pro Modern 1 pro Modern 2. Bom, então, show de bola. Ficou aí bem completo. Vamos dar uma olhada então agora no próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 11 de abril de 2022. E este jogo... Olha que bacana aí, o Earthbound, né? O Modern 2. Bom, este jogo foi o Dragon Ball Z de arcade. Exatamente, esse foi o primeiro jogo do Dragon Ball Z a sair para um arcade. E eu até separei para vocês aqui o formato do arcade, achei muito legal. Olha só, ele tinha ali esse robô em volta, né? Então, um arcade bem customizado, né? Um robô ali no estilo dos personagens da série Dragon Ball. Então, achei muito legal, fiz questão de mostrar pra vocês aí. Bom, vamos dar uma olhada na gameplay. Então, aí tá o Dragon Ball Z de arcade. Ele tem os 8 personagens. Esse jogo ele vai até a saga Frieza só, né? Até o fim da saga Frieza. E só tem 8 personagens, o Goku, o Piccolo... vamos dar uma olhadinha aqui na gameplay que a gente já vai até relembrando todos. O Goku, então o Piccolo, o Vegeta...
E aí tem o Gohan, da 4, e os outros 4 eu já sei de cabeça. São três guerreiros das Forças Especiais Ginyu. Lembram no anime, na série Freeza, que tinham 5 guerreiros na Forças Especiais Ginyu? Aqui nesse jogo então entraram 3. Tá aí, ó. Rapaz, esqueci o nome deles de cabeça aqui. Deixa eu olhar na lista de conquistas. O Ginyu é o principal, mas tem o Rikun, que é esse que a gente estava vendo agora, e o Borter. O Borter, é alguma coisa assim em português. Bom, esse é o Rikun. Tá aí então, quinto personagem. O sexto é aí o Botter. Eu acho que é Botter, se eu não me engano, em português. Ele é esse aí das Forças Especiais Ginyu, ele é o mais alto, né? Esse azul. E o Ginyu em si, né? Que é o principal. Tá aí o Ginyu, ó. Roxo, né? Com os chifres ali. E aí então 7 personagens. E o oitavo, claro, não poderia deixar de ser o próprio Freeza. Então, e como vocês já puderam acompanhar aqui na gameplay, as fases então são cenários da saga Freeza. Tem algumas em Namekusei, tem algumas ainda no planeta Terra, a ilha do Mestre Kami, o templo lá do Kami-sama, o torneio de artes marciais, né? E aqui o planeta Namekusei sendo destruído já na batalha contra o Freeza. A gente viu ali contra as Forças Especiais Ginyu fora da nave do Freeza e alguns cenários em Namekusei e tal. Bom, ele é um jogo, como eu falei, foi o primeiro da série Dragon Ball Z para arcade, então ele não é o mais sofisticado, depois cada vez mais a série foi melhorando, né? Mas é muito legal a gente ver como foi o primeiro, né? Até o Goku ele fica Super Saiyajin, depois tu vence 5 batalhas em sequência com o Goku, aí é meio que um easter egg, vamos dizer, ele acaba virando Super Saiyajin. Ok, vamos dar uma olhadinha na lista de conquistas. Então foi aí 42 conquistas criadas pelo Guindev, desenvolvedor da Catalunha. E basicamente as conquistas aí são vencer ele separou para cada personagem, vencer os 4 primeiros rivais, que são os 4 do planeta Terra, né? O Goku, o Gohan, o Piccolo, que é de Namekusei, mas vive ali no planeta Terra, na série, e o Vegeta, né? Goku, Gohan, Piccolo e Vegeta, e depois vencer os 4 personagens de Namekusei lá, né? Os 3 guerreiros da Forças Especiais Ginyu e o Freeza. Então para cada personagem ele separou em 2 sessões. E aí vencer no nível normal, e acredito que vai ter aqui vencer no hard também, no hardest, né, o nível de dificuldade mais alto. Basicamente é isso, as conquistas. Vencer também sem usar continues, ele fez aqui. Bacana. E vencer um round aqui no tempo, legal. Bom, vamos dar uma olhada então no próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 11 de abril de 2022. E este jogo foi Torneco no Daibouken Fujiki no Dungeon. Bom, este então, pessoal, é o primeiro jogo da série Mystery Dungeon. Você já ouviu falar dos Pokémons Mystery Dungeons? São os jogos mais famosos dessa série, né? Mystery Dungeon. E, na verdade, o primeiro jogo feito por essa empresa, Chunsoft, que é a criadora da série Mystery Dungeon, foi esse aqui, Torneco no Daibouken Fujiki no Dungeon. Esse jogo, já vou colocar então na gameplay, ele é um jogo do gênero ROG, né? Um roguelike. E nesse estilo aqui, a dungeon é randomizada. As dungeons são randomizadas, então toda vez que tu entra numa dungeon, ela vem em um formato diferente, salas localizadas em locais diferentes, os corredores passam por... Os corredores são caminhos diferentes, né? Os inimigos em cada andar são diferentes, os itens a aparecerem em um andar, é tudo randomizado.
Vocês querem ver o primeiro jogo a ser lançado no formato... O primeiro jogo... Ó, em 1980 foi lançado esse jogo chamado Rogue. E ele que inspirou todo esse gênero roguelike, né? Jogos tipo Rogue, que é esse aqui. Esse foi o primeiro, de 1980. Claro, foi criado em Linux até, se eu não me engano, Unix, né? E puro texto, né? Toda a parte da tela ali, era tudo feito em texto. Mas já desse jeito, ó. Então aí o personagem é aquele boneco amarelinho ali. E ele vai passando pela dungeon. As dungeons, os andares são randomizados. Aí nesse caso aqui a gente tem um andar com 8 salas. Essa primeira versão podia ter até 9 salas por andar. E tu tem que descer nos andares, né? Aí nesse Rogue, tu tem que chegar no último andar lá embaixo e pegar um amuleto, se eu não me engano. E depois voltar tudo. Então foi aí que começou o gênero Rogue, né? E já esse Torneco... Então o que aconteceu? A Chunsoft, ela é a empresa que fazia os Dragon Quests, né? No Japão. Conhecidos como Dragon Warrior no ocidente, para Nintendinho, né? Ela lançou então os primeiros 4 Dragon Quests para Famicom. E depois do quarto Dragon Quest ela pensou, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente, né? E aí um dos criadores ali... Não, acho que um desenvolvedor da Chunsoft falou para um dos criadores da Chunsoft sobre esse jogo Rogue, né? E aí o cara um dos criadores ali da Chunsoft começou a jogar, jogou durante uma semana e ele gostou. Poxa, interessante esse gênero aqui, dá pra gente explorar isso aqui, a gente lançar jogos nesse estilo aqui também. E aí eles tiveram essa ideia. Eles pegaram um dos personagens do Dragon Quest IV de Nintendinho, que era esse mercante. Ele nem era o personagem principal do Dragon Quest, ele era um personagem jogável, né? Que a profissão dele era ser mercante. E pegaram ele para ser a estrela desse primeiro jogo que a Chunsoft lançaria no estilo roguelike. Foi um jogo para Super Famicom já. E aí quiseram pegar esse personagem até por causa pra combinar ali, né? Como ele é um mercante, então vamos fazer que ele entra nas dungeons com o objetivo de coletar itens e dinheiro e pra ficar cada vez mais rico e melhorar a loja dele. Então eles acharam que combinava ali com esse personagem e colocaram ele como o grande herói da série. Então essa série aqui, a Chunsoft lançou esse, foi o primeiro jogo, roguelike, e depois lançou vários outros, lança até hoje, né, como eu já falei, a série Pokémon Mystery Dungeon, mas teve outros também. Ela criou uma série própria de jogos roguelike, que veio depois, o Shiren the Wanderer, para Super Famicom, ela lançou, e originalmente... Aí foi uma série própria. Mas a maioria dos jogos que ela fez na série Mystery Dungeon foram jogos licenciados, assim, usando séries e personagens de outras empresas que contrataram ela para fazer jogos roguelike para elas, né? Legal, então vamos dar uma olhadinha aí aqui mais um pouquinho na gameplay, como eu falei. Esse é o gênero, acredito que a maioria de vocês conhecem, né? Vamos dar uma olhada aqui então nas conquistas. A gente tem aí, ó, quem criou foi o Voice of Alton, que é um desenvolvedor da Holanda. E ele criou aqui, coletar os itens nas dungeons, fazer as expansões da tua loja, né? Então tem aí até, quantas expansões? 6, 7, por aí, né? Expansões da loja, que tu faz guardando dinheiro nas tuas idas à dungeon. E também... conquistas de aumentar o nível do teu personagem principal, que é o Torneco, né? Até o nível 30. Chegar no nível 99 da dungeon normal. E tem a dungeon hard também, né? Chegar no nível 99 da dungeon hard. E mais aqui umas 2 conquistas. E é basicamente isso. Legal, né? Vamos então...
outros jogos também que a Chunsoft fez, ela fez para jogos para Bandai da série Gundam, né? Aquela série de robôs, ela fez um roguelike para eles. Fez para outras empresas também, a Konami e por aí vai. Bom, vamos então para o nosso próximo jogo. O próximo jogo a receber conquistas no dia 11 de abril de 2022 foi o Touhou Rouomu. Pronúncia maravilhosa. É um homebrew que saiu para Nintendinho aí no ano de 2021. E ele é um demake, né? Então o que é um demake? Existe um jogo lançado e aí alguém faz uma versão com gráficos mais básicos, né? Para um console inferior, com capacidade de técnica inferior. Pega aquele mesmo jogo e porta para um console com capacidade técnica inferior. E aí isso é um demake, né? Então foi o que aconteceu no caso desse homebrew aqui, desse jogo da série Touhou. O Touhou Rouomu. Vamos dar uma olhada na gameplay dele. Ó. Então, os jogos, para quem não conhece a série Touhou, ela foi criada no Japão no fim dos anos 90. E é muito curioso que foi um único desenvolvedor que fez e faz até hoje. Ele lança jogos da série Touhou até hoje. E o cara faz tudo sozinho. Toda a arte, toda a programação, todo o design, tudo, absolutamente tudo ele faz sozinho. A série já tiveram cerca de 30 jogos Touhou lançados aí oficialmente por esse cara desde que ele começou essa série no fim dos anos 90. E, bom, 18 desses jogos que são de fato Touhou's originais, vamos dizer, jogos principais da série, né? Ele lançou alguns spin-offs também, jogos de algum outro gênero, assim, mas ainda com o nome da série. Mas acho que foi em 2021 que saiu o último, Touhou 18, né? Esse então é um remake do 7º jogo da série. A série ela começou no NEC PC 98. Então os 5 primeiros jogos da série foram lançados para o NEC PC 98, que é um computador lá do Japão. Até vou mostrar para vocês aqui o primeiro jogo da série. Essa série ela é um shoot 'em up, né? Jogos de navinha, vertical, bullet hell, que tem bastante balas assim na tela, né? Esse foi o primeiro jogo Touhou. Ele foi o único que não foi lançado ainda como um shoot 'em up, né? Ele foi lançado aí meio como um estilo Arkanoid. Então onde tu tem que lançar aí todas essas cartas, vamos dizer. Tem que jogar essa bola de com Ying e com Yang ali, arremessar ela por todos os quadradinhos, né? Pra completar a fase. Então, ó, esse foi o primeiro jogo Touhou a ser lançado lá no Japão. O próprio desenvolvedor conta ali que ele fazia esses jogos no começo de forma totalmente, vamos dizer, sem grandes expectativas. Ele ia em feiras de jogos e colocava lá pra vender, né? Fazer algumas cópias. Então é bem engraçado ele relatando lá que o primeiro jogo foi vendido 10 cópias. O segundo 25, o terceiro 50, aí o quarto 100 a 150. Então uma série que hoje é conhecidíssima, tem uma fanbase bem grande, mas começou assim, de forma extremamente pequena, né? E essa série ela tem uma característica muito marcante, que o cara que criou a série, ele incentiva. Deixa eu mostrar pra vocês o Touhou 7, né? Que é o que foi lançado, que é aquele homebrew ali de Nintendinho. Foi feito um remake desse jogo aqui, ó, do Touhou 7, que é no caso o segundo a ser lançado pra plataforma Windows, né? Os 5 primeiros foram lançados para NEC PC 98. E aí a partir disso e até hoje o criador ele foi para a plataforma Windows, né? Então, ó, é um jogo de shoot 'em up vertical.
Bullet Hell, só que essa é a primeira fase, então até que não tá tão absurdo ainda. A história do jogo é que um personagem assim, o inverno era pra durar 3 meses, mas já se passaram 3 meses e a primavera ainda não chegou. E a personagem principal ali, que é uma humana sacerdotisa, ela aparece em todos os jogos da série Touhou, quase sempre como personagem jogável. Ela então vai pra investigar o que aconteceu. Provavelmente foi uma magia de algum ser aí malvado que paralisou o inverno, né? Não deixa a primavera chegar, tá estendendo o inverno. Até por isso a primeira fase é nessa ambientação assim, uma fase com neve no chão e a personagem aí avançando durante a fase. Então temos aí bastante um pouco da gameplay, né? Vamos passar um pouco mais pra frente para dar uma olhada nas outras fases. Ó, aí já tá se intensificando as balas ali na tela que a gente tem que desviar. Essa série é famosa por ter 4 níveis de dificuldade, né? Ali o fácil, médio, difícil. E aí um nível extremo que é chamado de Lunatic, né? Então esse é o nível de dificuldade mais alto da série Touhou, o Lunatic. Para aquele remake ali que foi lançado pro Nintendinho, ele não tem nível Lunatic. Então, a princípio, não é tão absurdo assim, né? A série Touhou, ela é... Deixa eu passar um pouquinho mais aqui para gameplay. A ambientação, né? Vamos dizer, a história da série. Ó, aí a gente enfrentando um chefe, né? Um boss, a Alice. Mas então, o universo da série, ele se passa em um mundo alternativo ao nosso, né? Onde existem humanos e yokais. Yokais são criaturas do folclore japonês que têm características especiais, né? Ou são espíritos, ou são criaturas ali que misturam características humanas com características de animais, de plantas até. Eu lembro que se eu não me engano, no Yu Yu Hakusho, onde eles vão, né? É um anime onde eles vão pro mundo lá do Torneio das Trevas. Tem diversos yokais, né? Que são criaturas ali, exatamente desse tipo que eu tô descrevendo, né? Humanos com características de animais e tal, né? Diversos guerreiros são yokais lá. Então aqui na série Touhou, os yokais, eles foram criados como... Os yokais que existem no universo da série Touhou, eles são garotinhas fofinhas com características ou de animais, né? Com alguma orelha de algum bicho fofinho, com rabos, né? De algum bicho fofinho, peludinho, ou às vezes misturando com plantas também. Até mesmo robôs, pode ser, né? Qualquer coisa, mas desde que sejam metade do yokai é uma menina fofinha, né? E o resto aí vai da característica de cada um. E também existem humanos, né? A personagem principal, que é essa sacerdotisa, ela é uma humana, né? Mas ela é bem forte ali e a gente quase sempre controla ela, né? Bom, então pra quem aí não conhecia nada da série Touhou, acho que eu já dei uma introdução legal. Eu mesmo não conhecia antes desse vídeo, eu sempre ouvia falar dessa série, mas nunca entendi exatamente o que ela era, né? Uma característica bastante legal, até que foi motivo dela se popularizar muito, é que o cara que criou ela, ele deixa completamente livre pra quem quiser criar jogos com os personagens, com o universo Touhou, né? Então, por isso que existem centenas de jogos Touhou lançados por outras pessoas também. Em questão de cada um fazer sua arte, ele deixa totalmente livre. Não chega a ser totalmente livre, ele acha que ele é praticamente tudo livre. Ele deve ter colocado umas restrições lá pequenas, eu imagino, coisas, né? Evitar coisas extremamente polêmicas, tal, né? De mau gosto, mas muito pouquinho, né? Só aquilo, né? Que imagino que, enfim, coisas como racismo, como talvez pornografia, esse tipo de coisa. Aí eu imagino que ele tenha pedido para não fazerem isso, mas tirando isso, ele deixa livre para quem quiser usar à vontade. Então,
bacana. Então, no caso, foi lançado aqui conquistas para esse remake aqui de Nintendinho, né? Ó, a primeira fase na neve tá aí. E tem outras fases aí em templos japoneses e tal, né? Uma vila no Japão. Legal, vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Então, as conquistas foram criadas no Retro Achievements pelo Cobalt Zeroni, um usuário aí. Ó, ele mesmo se descreve como um enorme nerd turrou, né? E ali ele colocou então as conquistas de passar as fases, derrotar os chefes de cada fase, coletar itens ali. E teve uma conquista bastante interessante, uma série de conquistas. Ó, ele colocou terminar o jogo com cada uma das 3 personagens. E cada uma das personagens, elas têm 2 tipos de tiros que tu pode escolher no começo do jogo quando tá escolhendo elas, né? Então, ele colocou aqui, ó, termine o jogo sem usar continues, usando a personagem, a Reimo, que é a principal, aquela sacerdotisa que eu falei, usando o primeiro tiro dela, e depois terminar o jogo sem usar continues com ela, com o segundo tiro. E a mesma coisa para as outras 2 personagens. Terminar com o primeiro e com o segundo tiro. E aí, bom, nessa série ela é um shoot 'em up ali, um bullet hell, que tu tem esses tiros, né? Tu pode ir coletando itens e tal, pontos, e também tu usa bombas também, né? Muitos jogos de shoot 'em up tu pode usar uma bomba quando tá num lugar que a tela tá muito cheia de inimigo, é um recurso final ali, usa uma bomba e destrói meio que tudo na tela, né? Claro, isso é sempre limitado, né? Não pode passar o jogo inteiro fazendo isso. Não tem 1 ou 2 por fase, né? Mas ele criou uma conquista ali de derrotar os chefes sem usar bomba, né? Que, se eu não me engano, é até essas aqui, ó. Capturar. Aqui é o nome dos boss do jogo, né? Até, ó, lembra que eu falei que uma ali era Alice, né? Tá aqui. Então, capturar a Spell Card da Alice. E tu faz isso derrotando ela sem morrer ou usar bombas. Então, aí tu coleta a Spell Card. Aí tem pra todos os chefes do jogo, o Cobalt criou de coletar as Spell Cards, né? Derrotar os chefes, então dessa forma. Sem morrer, sem usar bombas. Legal, né? Então tá aí. Conquista então de todas as Spell Cards. E é basicamente isso. Vamos dar uma olhada então no próximo jogo que recebeu conquistas no dia 11 de abril de 2022. No Retro Achievements. E este jogo foi... o Virtua Fighter 2 de Sega Saturno. Bom, a série Virtua Fighter ela foi extremamente bem sucedida. Já vou colocar um vídeo aqui da gameplay do port para Sega Saturno, justamente porque essa série foi criada originalmente para o arcade, né? Então, claro, primeiro o Virtua Fighter 1, acho que em 1993 foi lançado o arcade dele no Japão. Em 1994 já saiu o Virtua Fighter 2. Essa série vendeu demais no Japão. O primeiro Virtua Fighter vendeu 40 mil arcades. E o segundo vendeu também 40 mil arcades. Poxa, pra vocês terem uma ideia, cada arcade era 15, 20 mil dólares. Isso no dinheiro da época, que equivalia a uns 35, 40 mil dólares hoje. Então imagina, vender 40 mil unidades de arcade. Foi um sucesso absurdo, né? Até porque foi o primeiro jogo de luta 3D. Foi o Virtua Fighter. Então por isso que ela teve esse hype todo em cima dela, né? As pessoas finalmente vendo como era um jogo de luta em 3D, né? E isso chamou a atenção de muita gente queria jogar. Ela não é uma série que tem muita magia, assim, na verdade não tem praticamente nada. Não tem nada até, acredito. Ela é focada inteiramente... Cada personagem, ele é especialista ali em uma arte marcial. E aí é puro combate físico, né? Socos e chutes e tal. Então, no Virtua Fighter 1, saiu a versão para arcade e depois o port para Sega Saturno. Que inclusive o port do Virtua Fighter 1 para Sega Saturno, ele foi incluído no Sega Saturno vendido no Ocidente, né? Nos Estados Unidos e tal. E aí já vinha o Virtua Fighter dentro da caixa, com quem comprava o Sega Saturno, né? Claro, não todos os Sega Saturnos produzidos, mas tinha uma caixa que era
o Saturno já com o Virtua Fighter dentro, né? Então também isso fez com que as vendas do Virtua Fighter crescessem ainda mais, né? E foram ali também, os ports do 1 e do 2 venderam demais. E, bom, basicamente é isso. É uma série que não tem muita história, né? Dentro do próprio jogo, nunca se fala nada sobre história. É só a parte de selecionar o teu personagem e começar a lutar. O Virtua Fighter 2 em específico, o 1 também, eles têm uma característica interessante que tu pode derrotar o teu inimigo não só na luta, dando porrada ali e acabando com a vida do inimigo, mas como tu também pode jogar ele pra fora do ringue, né? Então se tu conseguir jogar o teu inimigo pra fora do ringue, tu também vence o round. Além também de vencer no tempo, né? Como é tradicional em jogos de luta já. E no Virtua Fighter 2 em específico, agora sim, tu podia inclusive escolher ali o tamanho do ringue, né? Se tu quisesse que ele fosse bem pequeno ou absurdamente grande, tu podia customizar esse tipo de coisa. Até tem e inclusive tu podia customizar a quantidade de vida que os lutadores teriam, né? O pessoal até brincava que eles dava pra fazer um modo sumô, que seria da seguinte forma: tu colocava a quantidade de vida praticamente infinita, muito grande, e a arena bem pequena. Então acabava sendo uma batalha de quem conseguia jogar o outro pra fora do ringue, né? Justamente como numa luta de sumô. Bom, então tá aí o Virtua Fighter, foi um grande sucesso da SEGA. Chegou a sair uma versão até interessante. Chegou a sair o Virtua Fighter 1, ele foi lançado também para o Sega 32X, né? Com gráficos 3D. Esse aqui que a gente está vendo é até a versão 2.1, que foi uma pequena revisão que veio depois do Virtua Fighter 2, foi lançado. E logo depois fizeram uma pequena revisão, só melhorando algumas coisinhas ali. E até por isso nas telas de loading está aparecendo Virtua Fighter 2.1. Mas o Virtua Fighter 1 ele foi lançado para Sega 32X também, mantendo ali estilo 3D, como o Sega 32X conseguia fazer, né? Tinha o Virtua Racing também, 3D. Mas o Virtua Fighter 2 foi lançado numa versão dele só para Sega Genesis também. Ué, então como assim, né? Mas acontece que daí o port para Sega Genesis, ele aí não era 3D, né? Não tinha como. Então ficou sendo só sprites mesmo, né? E é basicamente isso. Então, o jogo tu derrotar, obviamente, todos os personagens e chegar no final, né? A história do jogo, como eu falei, praticamente não existe. É só um torneio onde os lutadores se enfrentam de diversas artes marciais. E até diz que o organizador do torneio era um grupo lá de pessoas que queriam observar diversas artes marciais sendo aplicadas ali e combinar elas todas em um lutador especial, um robô ali, o Dural, né? Que é o último chefão assim da série Virtua Fighter. Legal, vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Então, aqui quem fez as conquistas foi o Voice of Altum, novamente, ele aparecendo 2 vezes hoje. E as conquistas dele são bem metódicas, né? Então tem aí vencer com cada personagem, vencer no normal, terminar o jogo, né? E aí vai ter com cada personagem vencer no hard. Pela própria descrição das conquistas, a gente já sabe como é que ele faz, né? De forma bem metódica, né? Aí tem mais aqui o vencer, pegar o modo Master. Enfim, acho que é conquista de pontuação. Ah não, tem um outro modo ali, o Ranking Mode. Tudo bem, legal. E, bom, mas é como ele faz, né? Todos os modos para todos os personagens. Se tiver nível de normal ou difícil, aí separa. Para terminar com o personagem no modo normal, terminar com o personagem no modo difícil. Esse é o set tradicional aí do Voice of Altum. Vamos dar uma olhada então no próximo jogo que recebeu conquistas no dia 11 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo foi Keroppi Tokerorino no Splash Bomb pra Famicom, né? Eu não conhecia nada dessa série aqui, Keroppi, mas eu descobri. Ele é um personagem
da mesma empresa que fez a Hello Kitty, né? Então já vou colocar um pouco no gameplay do jogo, vocês até já vão ver de cara que ele é praticamente é um jogo no estilo Bomberman, né? Só que em vez de bomba ali são bolsas de água, né? E o personagem, em vez de ser o Bomberman, é o Keroppi, que é esse sapinho. Mas então, tem uma empresa no Japão que se chama Sanrio. S-A-N-R-I-O. Sanrio. Ela é uma empresa que existe desde os anos 60 lá no Japão. E o modelo de negócio dela é o seguinte: ela cria personagens e aí faz diversos produtos daqueles personagens, bem como também licencia para outras empresas os personagens que ela cria, para que outras empresas também criem personagens da Sanrio, né? Criem diversos produtos, com na temática dos personagens da Sanrio, né? Então, o personagem mais famoso, mais conhecido mundialmente da Sanrio é a Hello Kitty, né? Todo mundo aí conhece. Foi criada em 1974, se eu não me engano. A Hello Kitty. E o Keroppi, essa Sanrio, ela criou já mais de 400 personagens até hoje, né? E continua criando. O Keroppi, ele foi criado em 1988. Então ele é esse sapinho aí. Foram criados até hoje 5 jogos do Keroppi. 3 para Nintendinho, 1 para Super Famicom, né, o Super Nintendo do Japão, e 1 para 3DO. Mas o curioso é que todos são de gêneros diferentes. O primeiro para Famicom é um jogo tipo puzzle. O segundo é um jogo tipo plataforma. O terceiro é esse aqui, que é um jogo tipo Bomberman. O quarto para Super Famicom é um RPG. E o quinto para 3DO é tipo meio que um jogo educativo, um point and click, assim. O curioso desse jogo aqui do Keroppi, do estilo Bomberman, é que tu pode ver aqui que ele não é tão linear, né? As fases têm diferentes saídas. Então tu pode ir para uma escada ou para uma porta. E então as fases, elas têm diferentes possibilidades, né? A série Bomberman é bastante linear, né? Tem que chegar no fim da fase e acabou, né? Mas na Keroppi não. A bolsa de água, como a gente já tá vendo, ela não é tipo a bomba, a explosão de fogo no Bomberman que destrói a gente, né? Como a água não faz nenhum mal pro sapinho Keroppi. E assim vai, ele tem que ir avançando, né? Vamos dar uma olhadinha mais aqui. Ó, aí já uma fase com uma temática mais escura, parece uma caverna, alguma coisa do tipo, mas sempre ali com diferentes possibilidades, né? Diversas escadas e portas. Ó, então aí bem bacana. Ele é esse sapinho aí, com os olhos bem grandes e a boca em formato de V, né? Ele foi criado num concurso lá no Japão e o pessoal votou nele, né? Como a Sanrio queria criar um novo personagem, fez diversos designs lá e o mais votado na época foi ele. Por isso que ele foi criado, né? Vamos dar uma olhadinha nas conquistas, então, desse jogo do Keroppi, né? O terceiro jogo de 5 jogos do Keroppi. Quem criou, então, foi um desenvolvedor brasileiro, Euler Moisés. E, bom, então aí as conquistas de coletar os itens que dá pra pegar nas fases. O máximo de bombas, né, que são aquelas balões de água, o máximo de upgrade de deixar a explosão de água maior possível, conquista de pontuação, conquistas de passar as fases, terminar o jogo sem usar continues, derrotar os chefes sem perder nenhuma vida e entrar em todas as salas de cada uma das 4 fases, né? Também coletar todos os itens das 4 fases. Legal, e terminar o jogo sem pegar nenhum power-up. Legal. Opa, cliquei aqui sem querer. Bacana. Tem jogos, então, como eu falei, 5 jogos só focado no Keroppi. Tem jogos que também são da Sanrio, né, em geral. O mais famoso até que eu já tinha visto, e aí os jogos da Sanrio eles acabam pegando alguns personagens da Sanrio, a Hello Kitty praticamente sempre, né? Mas o Keroppi aparece em alguns
de vez em quando dos jogos da Sanrio, e o mais famoso pra mim é esse aqui, que eu me lembro, né? É um jogo que saiu pra Super Famicom e sempre me chama a atenção quando aparecem listas de jogos do Japão e tal, interessantes. É um jogo estilo Windjammers, né? Que saiu pro arcade, que é esse Air Hockey, né? Então, só que com os personagens da Sanrio. E aí tem a Hello Kitty e tem o Keroppi, ele aparece nesse jogo aí também. Esse aqui ainda não tem conquistas no Retro Achievements, mas eu sempre acho ele bastante interessante, ele parece ser legal. Ele tem multiplayer também. E tá aí, o Keroppi é um personagem dele, né? Esse aqui, o dia que sair conquistas, eu vou dar uma olhadinha pra querer jogar ele, porque por algum motivo eu acho, olhando, eu acho que esse jogo deve ser bem divertido. Bom, vamos então pro nosso próximo jogo. A gente estava vendo aqui do Keroppi. Vamos então para o próximo jogo a receber conquista no dia 11 de abril de 2022 no Retro Achievements, que foi o Silent Scope para Sega Dreamcast. Exatamente, então essa série aqui, Silent Scope, ela foi criada no arcade no fim dos anos 90, acho que em 99, 98, alguma coisa assim. E foi lançado o port aqui para o Sega Dreamcast, né? Deixa eu colocar na gameplay já. Ele é um jogo que tu é um sniper. E na verdade o presidente dos Estados Unidos e a família dele foram sequestrados. E aí o governo americano decidiu que a melhor solução de combater esse grupo terrorista, eles pediram lá um resgate pelo sequestro, né? Mas o governo americano decidiu que a melhor forma era através de uma solução militar, né? Enfrentar esses terroristas para resgatar o presidente, a esposa dele, a filha dele, se eu não me engano. E aí eu acho que são 3 ou 4 fases, e em cada uma delas a gente resgata um membro da família do presidente dos Estados Unidos, né? Ó, então a primeira fase aqui em Chicago, e aí como eu disse, a gente é o sniper, a gente tem que ir atirando aí nesses terroristas, nessa organização terrorista, nos soldados deles, vamos dizer assim, em cidades ali dos Estados Unidos, né? Então é como tá aí na tela. A versão de arcade, obviamente, tinha uma arma lá que tu conseguia mirar na tela. A do Dreamcast, a maioria das pessoas jogava no controle, né? Então tem chefes em todas as fases, e inclusive tem momentos no jogo que tu decide se tu quer ir pra... Tem bifurcações nas fases, né? Se tu quer ir pra esquerda ou pra direita em determinado momento. E aí isso muda bastante Aí tu vai pra uma fase X ou pra uma fase Y. Áreas diferentes. Sempre tem opção mais fácil e opção mais difícil. Então é um jogo interessante nesse sentido. Mas é isso, tu é um sniper que tem que ir passando as fases. É um rail shooter, né? Tu não se mexe, tu só controla a mira. E o jogo vai avançando ali sozinho, né? Só tem que mirar nos oponentes. Então aqui, ó, um chefe, o Cobra, é um chefe de uma fase. Ó, então ele tá dirigindo aí um caminhão. Sempre a fraqueza é se tu conseguir dar um headshot nele, né, nos chefes. Com um tiro só, tu já mata, se tu acertar na cabeça. Se não, tu tem que dar vários tiros ali. Ó, vamos dar uma olhada. Claro que não é fácil, vamos dar uma olhada aqui em outras fases, pra gente ver como é o jogo. Aí uma aí avançando num heliporto, né? Aqui já uma base inimiga, onde a gente tá dentro aí andando a pé mesmo, dentro da mansão. E assim vai, vai alterando entre as fases normais e os chefes, né? E tem momentos que tu pode ir pra um lado ou pra outro, e aí isso altera o caminho que tu vai, né, na fase. Vamos dar uma olhadinha nas conquistas então. Esse Silent Scope saiu 5 jogos, ele... 1, 2, 3... aí acho que Silent Scope X e o Silent Scope 5. Esse foi lançado já em 2014, o último, né? Os primeiros foram lançados bem rapidinho, um atrás do outro. Em 2000, 2001, 2002, tipo assim, né? Os 4 primeiros.
Vamos dar uma olhada nas conquistas, então, aí do Silent Scope para Dreamcast. Quem fez as conquistas no Retro Achievements foi o Saltd, esse desenvolvedor gringo. E basicamente conquistas aí de avançar no jogo no modo história, derrotar todos os chefes, ir nas bifurcações, os caminhos diferentes, completar todos. Conquistas de derrotar os inimigos ali só com um tiro na cabeça, acertar o headshot. Ó, 5 headshots em sequência, 25 headshots em sequência. Conquistas de pontuação. De rank, né? Terminar missões indo muito bem, tomando pouco dano, aí tu consegue um rank mais alto. Então pela quantidade de pontos que tu faz, quantidade de inimigos que tu derrota. E terminar a conquista ali em tempo também. Tinha algo relacionado ao tempo aqui, ó. Time Attack em menos de 1 minuto e 15 segundos. E diversos desafios aqui. Tem esse modo aqui, ó. Challenge. Parece ter 100 desafios, então. E é isso, né? Este foi, então, o Silent Scope, o último jogo de hoje. Dos jogos que receberam conquistas no Retro Achievements no dia 11 de abril de 2022. Então é isso, pessoal. Ó, uma parte aí num estádio de futebol americano, né? Um dos chefes invadiu o gramado, então bem criativo aí. Ó, aí derrotou o chefe, bacana. Bom, por hoje é isso, então. Um grande abraço pra vocês e falou!